Olá, bem-vindo novamente ao Peerbase Podcast. Aqui a gente conversa sobre tecnologias descentralizadas, Web3, cripto, NFTs, DAOs e sobre inovações digitais e o impacto dessas tecnologias na sociedade nas próximas décadas. Nesse episódio, número 8, a gente conversou com o Clayson, que é um dos cofundadores da DarkSide DAO, que é uma organização descentralizada que presta serviços de tecnologias Web3 para empresas. A gente vai entrar nesse conceito de DAOs, entender o que significa, como funciona uma na prática, vamos entender quais são as vantagens e desvantagens, quais são as principais diferenças entre uma organização na blockchain e uma organização convencional. E vamos compartilhar vários insights muito legais. Vale muito a pena. Se você ainda não está inscrito na nossa newsletter, acesse peerbase.xyz e se inscreva, é gratuito. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, também gratuito. Semanalmente a gente disponibiliza, além dos vídeos da gravação do podcast, outros vídeos com tutoriais sobre Web3 e inovação digital e vários insights interessantes também. Beleza? Bom episódio e espero que você curta. Até mais. Bem-vindo, Clayson, ao nosso podcast, Peerbase Podcast, aí pra gente conversar um pouquinho mais sobre projetos reais e o que está rolando no universo Web3. Pra gente começar já de cara, queria que você se apresentasse, falasse aí um pouquinho de você e do seu projeto e o DarkSide. Pô, show de bola. Pô, cara, obrigado pelo convite inicialmente aí. Primeiramente, valeu, é uma honra participar aí do podcast. E falando um pouquinho de mim, cara, eu tenho 29 anos, sou morador aqui de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. Trabalho com desenvolvimento de software há 9 anos mais ou menos, então já passei por, cara, startup, empresas pequenas, agências, empresas grandes. Já trabalhei para fora também, em Portugal. E no momento eu tô com um projeto Web3 aí, que é a DarkSide DAO, que a gente ainda está tentando descobrir o que a gente é. Eu costumo dizer que a gente é um grande lab, então a gente está experimentando muita coisa, a gente já tem coleção de NFT, a gente já tem ideias de produto, mas no momento a gente ajuda pessoas e empresas a se posicionarem na Web3. Uhum. Então a gente tem um perfil muito técnico, tem vários programadores, né? Os co-founders são 3 basicamente. Todos são desenvolvedores. A gente tem a Smart Contract Engineer lá dentro, a gente tem artistas, a gente tem até pessoas que, sei lá, escrevem roteiros. Então, assim, é bem misto o pessoal que tem lá. Uhum. E a gente tenta tirar a ideia de cada um ali, o forte de cada um para criar projetos. Interessante. E perguntas que eu gosto sempre de fazer é o que motivou, assim, o que fez esse shift, porque é um universo bem novo, bem embrionário, né? Tanta parte de tecnologia está começando a se consolidar agora, o mercado ainda não está bem consolidado, tem muita startup ainda testando coisas, tem muita startup que não vai para frente, né? Porque talvez não tenha o time certo, não está resolvendo os problemas certos, então esse universo relativamente de alto risco, né? E o que fez, assim, o que te atraiu para essa indústria e, né, qual foi o teu processo de tomada de decisão e também como que você encontrou a galera, são seus amigos, essa comunidade que vocês criaram inicial, assim, como que surgiu isso? Pô, cara, legal a pergunta. Eu acho que, assim como muita gente que está na Web3, tem, para mim, pelo menos, são 2 motivações mais fortes ali, que são a inovação. Então, assim, tá surfando uma onda nova, uma coisa que está movimentando muita grana, muita gente, está modificando basicamente o mercado como a gente conhece. Uhum. E a segunda motivação é a insatisfação com o mercado tradicional, né? Com empresas tradicionais, onde o CEO, os C-levels mandam e desmandam na empresa, às vezes você não tem muita voz para dizer as coisas que você pensa, ou até como você pensa que a empresa poderia performar melhor, ou produtos que a empresa poderia ter. Uhum. Essa falta de voz que as empresas acabam, né, tirando ali a voz dos funcionários. Uhum. Me motivou muito a ter... Eu sempre tive um espírito empreendedor, então estou sentindo que agora é o momento, porque, cara, eu sou técnico, tipo, faz 1 ano já que eu estou estudando a parte de Web3. Inclusive foi assim que eu conheci o pessoal, né?
Eu entrei numa comunidade de desenvolvimento Web3, então sempre tive ideia também de trazer alguma coisa educacional ali. E aí, conversando com o Gabriel, que é o outro co-founder, ele me apresentou a coleção que ele fez, mais por hobby mesmo para estudar. E eu falei, cara, vocês têm uma estrutura legal, tipo, aqui eu sou um pouco inquieto, tenho uma visão de negócio, o que vocês acham de a gente colar um ou outro aí e tentar fazer algo legal? Aí eu acabei entrando, aí comecei a fazer um pouco do marketing, comecei a criar, sei lá, LinkedIn, movimentar um pouco mais o Twitter da DAO, trazer um pouco mais essa visão realmente de negócio para tirar, assim, não ser tanto um projeto paralelo da galera ou ser só um teste, mas trazer algo que possa monetizar e fazer com que as pessoas vivam da DAO, né? Não precisem voltar para o mercado tradicional ou, sei lá, para a mão de empregador, né? E poder ali criar seus próprios projetos, suas ideias e monetizar em cima disso. Mas, bem legal essa combinação, né, de ter alguém mais com uma visão assim mais de negócio, de sustentabilidade financeira e tal, combinado ali com a paixão técnica, né, com a habilidade tecnológica, assim, é o famoso Steve Jobs e Wozniak, né? Tipo, Sim. acho que gera bastante. E meio que a gente tá vivendo isso, né? A época lá do início do Silicon Valley, né? O Chris Dixon, geralmente ele fala que, né, o que o pessoal vai estar usando daqui 10 anos é o que o pessoal tá brincando, tá estudando no final de semana, hoje, né? Exato. Então, isso é bem interessante. E vocês já conseguiram rodar algum projeto? Já conseguiram vender algum projeto e ter esse ciclo? Ou vocês estão ainda testando? Como que tá essa... Cara, a gente já conseguiu rodar algumas coisas. Quando eu entrei na DAO, basicamente, a DAO ainda é muito um estúdio, assim. Então, a gente ainda tem muita ideia criativa. E aí, quando eu entrei na DAO, eu fui muito atrás de artistas. Então, eu ia lá no LinkedIn ou procurava no Dribbble, ou qualquer lugar assim que tinha uma zona de artistas, eu ia entrando em contato com o pessoal, falando, olha, gostei da sua arte. Aí eu começava a vender o peixe. A gente tem a parte técnica, vamos conversar e tal. E numa dessa foi engraçado, porque eu dava mentoria técnica, aí um dos caras que eu mentorei, ele, além de programador, né, ele tá migrando de área, porque ele trabalha com construção civil, assim, como arquiteto, e ele começou a migrar para a parte de desenvolvimento, mas eu não sabia que ele desenhava tão bem. Aí um dia ele postou no LinkedIn, assim, uma imagem dele, eu falei, cara, muito legal esse seu desenho, bora conversar. Eu vendi a DAO para ele. E, cara, 3 meses, basicamente, ele largou a programação, estudar programação para focar full time numa coleção que a gente está lançando, que a gente vai lançar agora na Ethereum, que vai ser digamos assim, o grande compilado de tudo que a gente aprendeu com as outras coleções. Mas a gente já rodou projeto que rendeu dinheiro também pra gente, assim, teve um reconhecimento, uma monetização ali, né? A gente tem um projeto que é o Yellow Hearts, que é na rede da Phantom, que ele é um projeto muito para aprendizado / social ali também, parte do dinheiro é revestido para a ONG, então o pessoal gosta bastante. É bem queridinho, assim, entre os holders, a comunidade. E recentemente a gente lançou também o Phantom Zombies, que também é na rede da Phantom, com roadmap um pouco mais estendido. Então tem história, quem é holder vai ganhar um NFT exclusivo, desenhado pelo nosso artista. Então quem é holder lá vai aplicar para um formulário que a gente fez num bot de Discord, né? Ou mandando uma foto dele, ou descrevendo as características ou como ele quer o NFT exclusivo, e a gente vai gerar um NFT exclusivo único da pessoa, né? E é muito querido também entre os holders, assim, a gente conseguiu monetizar, foi até legal uma história dentro do Phantom Zombies que a gente vendeu em 3 dias, o artista ganhou, né? Em 3 dias, o que ele falou que demorava um mês inteiro para ganhar, trabalhando no mercado tradicional. Então, cara, assim, eu particularmente fico emocionado com um negócio desse, porque você vê um cara de 20 anos de idade, que é, uma criança ainda, né? Sim. A pessoa tá começando a Início de vida. carreira. Exato, e o cara, tipo, desenha muito, é a paixão dele. O cara conseguir monetizar em cima disso, falar, cara, eu ganhei em 3 dias e eu ganho de salário no mês, assim. Sabe, é incrível, assim, o poder que a Web3 traz de ownership, né? De você ir lá e conseguir colocar seus projetos para rodar sem muita dificuldade. Sim,
essa mudança de paradigma ainda a maioria das pessoas ainda não percebeu, mas é realmente poderoso para quem é todo mundo da creator economy, ali, seja artista, trabalha com audiovisual e tal. Tem muita gente bastante talentosa que não consegue viver como fonte principal né, a sua arte mesmo ali. Ou às vezes precisa vender serviço, ou precisa vender curso, precisa encontrar alguma coisa ali né, paralela para manter né, o trabalho principal, ou o trabalho como funcionário e tal, né? Então, como autônomo mesmo, né, tipo fotografia, por exemplo, é bem difícil assim, né, você conseguir se manter, e mais difícil ainda se você fazer uma grana forte, assim, né? Essa história que você contou, nossa, eu já ouvi várias vezes, assim, de pessoas que conseguem ir lá criar, né, uma arte ou qualquer criação artística ali e vender direto, né? E não precisa ser muito, né? Você vende ali 10, 15, umas versões, e aquilo ali já supera em muito o que a pessoa ganhava, assim, isso é uma mudança muito significativa, né? Não é uma melhoria incremental de 10%, 20%, é tipo 10x mesmo, né? Sim. É disruptivo mesmo. Então isso é muito legal de ver essas histórias. Não, com certeza. E eu acho que é super legal também você não ser refém de plataforma, por exemplo, Facebook, Instagram, etc. Você ter seu público e engajar seu público, sabe? Uhum. Então você acaba o artista, ou até a gente mesmo como DAO, os nossos projetos foram listados na Phantom Foundation, lá, tipo, oficial, eles tweetaram lá, listando os nossos projetos e tudo mais. Então é o reconhecimento, e a gente não precisa gastar dinheiro com marketing, basicamente. Aquela questão de você, sei lá, investir muito em ads para fazer um funil de venda ou funil de leads, etc. E, tipo, esse mercado Web 2 que é muito agressivo, em quem tem mais dinheiro vai conseguir mais pessoas. A gente consegue engajar um público do nosso jeito, porque aquele público, tipo, tá interessado em conhecer nossos artistas, comprar nossas coleções, ver o que a gente vai criar de novo. E é uma coisa, assim, é muito única, né? Um case recente que eu achei incrível foi o do Snoop Dogg, que vendeu 8.000 unidades de música dele, onde, tipo, só 8.000 pessoas escutaram a música dele, porque, são holders, sabe? O cara engaja o público dele ali, ele não precisa de nenhum intermediário, não precisa de nenhuma plataforma, ou não precisa investir rios de dinheiro com marketing. Esse contato direto é muito rico, assim. É revolucionário mesmo, e a gente ainda está no estágio tão inicial que a maioria das estratégias elas estão indo no básico, né? Que é ir lá, fazer, vender. As plataformas estão não estão tão maduras ainda. Com as novas ondas de inovação que forem surgindo, a gente vai ver a criação de plataformas, de sistemas, de modelos de negócio que ainda a gente não tem nem ideia ainda, né? Então, todo esse dinheiro que nessa pequena bolha assim que teve agora, ela serviu, né? Esse dinheiro serviu para financiar muitas empresas, muitas equipes que vão trabalhar principalmente nesse ano, próximo ano, que é meio um bear market que o pessoal tá chamando, para pensar as coisas agora mais fora da caixa mesmo, né? Que a gente não tem nem ideia, assim, né? Pensar nos Airbnbs e Tinders e Ubers, né? Equivalentes que, tipo, cara, uns negócios assim totalmente fora que ninguém espera, mas que vão surgir usando os primitivos, né? Os fundamentos de Web3, né? De ownership e outras propriedades, assim, né? Mas pegando o gancho, assim, acho que fazendo um parênteses, assim, vamos definir o que é uma DAO, assim, né? Para quem tá, tipo, o que vocês estão falando de DAO e tal, né? Vamos entrar um pouquinho nos detalhes, assim, como que ainda não tem bem claro uma definição, assim, né? Mas a gente já tem algumas propriedades e algumas diferenças, né? Do que é uma DAO, uma organização numa blockchain, quais são as principais diferenças para as organizações analógicas, digamos assim, né? Cara, a DAO ele é um conceito muito amplo. Sim.
ela é basicamente qualquer organização, poderia ser uma DAO. A DAO é uma organização descentralizada, né, e autônoma. O que isso quer dizer com ser autônomo? É que você não tem uma mente pensante e dizendo para onde aquela organização vai. Você tem um grupo de pessoas que, por meio de votação, definem para onde aquela organização vai. Então, uma DAO poderia ser de um bairro até uma cidade, até um país, até uma empresa, né? Então, assim, a gente está vendo as DAOs hoje surgindo como comunidades e virando empresas. E aí, como é que funciona essa questão de votação e tudo mais, né? Dentro da blockchain, a gente tem essa questão de ownership, então a gente sabe quem tem o quê, ou sei lá, pela carteira. Eu sei quem tem o NFT da DarkSide, por exemplo. Porque a gente tem os contratos que a gente mesmo escreveu. Então, dentro das DAOs existem contratos e são distribuídos tokens ou até NFTs de governança. E aí, quem tem esses tokens ou NFTs de governança, ele tem direito de voto. Então, vamos supor que na DarkSide, eu vou usar a DarkSide como exemplo, a gente fala, olha, a gente agora vai começar a fazer NFT de música. Então, a gente vai contratar um músico e tal. Essa é a minha ideia. Eu vou lá e lanço a minha ideia. E os demais membros que têm poder de voto, token de governança, vão votar se acharam aquela ideia boa ou não. E aí, se for boa, ela vai para frente. Se não for boa, ela morre ali. Só que isso atrelado também a uma microeconomia dentro da DAO. Então, geralmente as DAOs têm que a gente chama de treasure, que é o tesouro da DAO, que é basicamente ali o dinheiro que a DAO tem, né? E esse tesouro, ele não é acessado por uma só pessoa. Ele tem que ter, no mínimo ali, ele é atrelado ao poder de voto. Então, ele tem que ter, o voto tem que passar e ele tem que ser executado. E aí, vamos supor que a minha ideia lá de trazer músicos para fazer NFT de música vá para frente. Eu falo, olha, eu preciso de R$1.000. Beleza, R$1.000 para fazer esse projeto. Se ele for aprovado e executado, ele automaticamente vai tirar da DAO do tesouro os R$1.000 e eu vou ser o head daquele projeto. Né? Então, eu vou encabeçar. E, geralmente, nas DAOs, como é bem automatizado, assim, não tem uma pessoa que é cabeça, geralmente vai por... assim, se você gostou do projeto, você vai lá e toca aquele projeto. E aí, quem for ali achando que é legal aquele projeto, vai juntando. Eu faço marketing, eu faço design, eu faço o contrato e tudo mais. E aí, se cria ali um squad e a galera trabalha em cima daquele projeto. O que, geralmente, também, o dinheiro que é revertido dali, parte vai para o tesouro. Isso já é em contrato, né? Então, cada DAO define a sua porcentagem. E, vamos supor, sei lá, 30% vai para o tesouro e o resto vai para pagar a galera. Né? Então, hoje em dia... tem até como você ser um freelancer trabalhando para quantas DAOs você quiser, sabe? Você pode ir lá e falar, olha, eu sei isso e aquilo. Eu sei programar, desenvolver smart contract e, sei lá, sei marketing. Os caras vão te arrumar trabalho e você vai receber. E você recebe tanto, né, dependendo da DAO, tanto em moeda normal, né? Vamos chamar assim, fiduciária, fiat, dólar, real e tal, né? Dependendo da DAO, e em token, né, que representa a propriedade daquela organização, né? Sim. Colocando em termos práticos assim, vamos supor que uma DAO ela tenha R$100 no tesouro. E se eu tenho 10% de token de governança, quer dizer que o lastro ele está pelo tesouro, né? É como se fosse o valuation de uma empresa. Então, quando a empresa abre lá na Bolsa de Valores B3, ela tem um valuation lá avaliado um X valor, esse valor é quebrado em tantos papéis e esses papéis são lançados no mercado para compra. Seria basicamente a mesma ideia, só que você podendo opinar dentro da estrutura com um token de governança que, existe isso no mercado tradicional, você pode, sei lá, participar do board, mas você tem que comprar muitos papéis, você tem que ter, sei lá, 40%, 30% da empresa. Dentro de uma DAO, sei lá, se você tiver uma porcentagem ínfima, você já consegue propor alguma coisa, dar ideia, votar. Então, é muito mais orgânico ali, né? Muito mais aberto. Sim. Eu geralmente, quando eu vou explicar DAO, assim, tem duas formas de... Tem dois elementos que eu acho que fazem parte. Assim, tem o elemento social, digamos assim, ou de mindset, que é
independente da tecnologia, são pessoas que, cara, querem trabalhar de uma forma mais descentralizada, querem ter mais autonomia, querem poder, né, participar de mais de uma organização e não ter um vínculo tão forte com aquela organização quanto é como uma companhia, uma empresa normal, que, né, você tem um contrato, tem a relação muito forte de horário e tal. Tem a questão também de um mindset mais global, então geralmente você não está delimitado a uma localização geográfica, né? Então tem muita gente que tem, né, esse sonho de ser nômade digital e tal, então é difícil você criar agora mais com trabalhos remotos fica um pouquinho mais fácil, né, no mercado convencional, mas ainda tem várias barreiras que dificultam isso, né? E numa DAO você é muito mais aberto e muito mais fluido ali para você participar, né? Então essa é mais a mentalidade digital, né? Que a gente está vendo que tem um conflito forte com a mentalidade analógica, né? Que é aquele negócio mais cartesiano, de horário, de salário e né, mais linear e tal, né? Então essa mudança ela é bem clara, assim, né? E aí tem, né? Por que a gente já antes, né, de blockchain se tornar mais mainstream, de estar tão maduro, a gente já via um movimento para isso, né? Startups, grandes empresas, né, com algumas estratégias de power to the edge, né, que o pessoal chamava, que tipo, cara, como que a gente cria squads independentes para inovar, ou até aceleradoras internas para inovar, né, para tomada de decisão ser mais descentralizada. Então, essa mentalidade, as empresas, principalmente as empresas maiores, que tem aquele sistema imunológico contra a inovação, né, que o pessoal, tem medo de inovar, então já tinha essa mentalidade, cara, como que a gente transforma uma empresa grande e tal, que já tem, né, uma estrutura, como que a gente inova, assim. Então, só que aí entra as questões, as barreiras tecnológicas, né? Que como que você acessa talentos do mundo inteiro de uma forma não burocrática, né? Que você, vai contratar alguém, o cara precisa ter uma conta bancária, daí é o cara lá das Filipinas, Singapura, daí a moeda é diferente, é complicado, assim, né? Nas DAOs, com Ethereum, né? Com blockchains de smart contracts, a gente conseguiu criar a estrutura para permitir isso, né? Então, a própria blockchain, ela te dá algumas propriedades que facilitam muito isso, né? Que é aquilo que você falou mesmo, né? De ter uma forma nativa com, né, uma plataforma que já tem funcionalidades financeiras já nativas, né? Então, você consegue criar tokens, né, que seria o share daquela organização, e também realizar pagamentos de forma nativa, sem, né, a pessoa instalou uma carteira digital, ela já tem a conta bancária dela em qualquer lugar do planeta e já pode receber em questões de minutos, né, do tipo, que levaria talvez 2 meses, em outra situação ali em segundos, você já está conectado e já está trabalhando e já recebendo. Viabiliza também micropagamentos, né, então tipo, cara, você não quer esperar um mês para receber, você fez lá o trabalho, você recebe automaticamente, e à medida que o negócio for evoluindo, você vai, sei lá, trabalhou concluiu 50% daquela atividade, você já recebe 50% do valor, ou algo nessa linha, né? Sim. E é muito por produtividade também, né? Porque a pessoa vai, às vezes, se tornando cada vez mais peça-chave dentro da DAO. A pessoa entende mais da regra do negócio da coisa, ou a pessoa ela consegue vender mais a ideia, ou consegue gerenciar melhor um time, então também o valor de recebimento vai ali de acordo com o seu nível dentro da DAO, né? Então, quanto mais token de governança você tem, mais projetos você envolve, às vezes você vai subindo na hierarquia automaticamente, sem ter um RH para falar, você foi... Sabe? E as pessoas costumam falar, não, blockchain, Web3 é muito complexo. Mas, cara, tenta abrir um CNPJ e receber de outro país pra você ver como é que é, sabe? Exato. Sabe, você tem que ter N documentos para provar que sua empresa é brasileira, vai receber de Portugal, por exemplo, no meu caso, quando eu trabalhei para lá, e tem toda a transferência de dinheiro, e tem que conseguir cotação. Cara, é um inferno, assim. Sim, muito mais complicado que instalar uma MetaMask. Exato, e para tudo você tem que ficar tendo comprovantes ali, porque você tem que falar para o governo quando você está tirando, e
isso é horrível. Cara, a Web3 ela é tão magnífica assim que ela traz pra gente realmente a gente ser dono do que a gente tem, né? Por exemplo, sei lá, você tem 100 mil reais hoje no banco. Se for lá e falar assim, cara, eu quero sacar 100 mil. Cara, você não vai conseguir sacar 100 mil antes de falar com uns 3 pessoas. Sim. Vai falar, cara, alguém vai achar que você tá, sei lá, alguém tá te forçando a tirar, ou que você tá dando um golpe no banco, ou que, sei lá, qualquer coisa do tipo. Você pode ter o dinheiro que for em Ethereum ou em Bitcoin, você pode pegar e fazer o que você quiser, você é dono. O mesmo com NFT, o mesmo com qualquer ativo digital dentro da Web3. Então, esse sentimento de dono se estende além dos ativos digitais, mas também seu ativo intelectual como pessoa, né? O que você agrega? Porque hoje, para você entrar numa empresa, mesmo como um freelancer, ou, sei lá, como prestador de serviço, tem todas as barreiras. Uma DAO, cara, você chegou e falou lá, olha, sei fazer isso, fica lá ligado, surgiu um projeto, você entrou, pô, agregou, você vai receber e é isso. Transparente. Perfeito, né? Até o exemplo que você deu do tesouro de uma DAO, né? Que parece um negócio pequeno, mas era impossível de fazer no sistema antigo. Como que você cria uma conta bancária aberta, transparente, que todo mundo pode ver a movimentação e tal, e que as pessoas podem influenciar no uso dela, né? Então você pode ir lá sacar e pode definir o que vai ser usado. Como que se chega, né, num banco e propõe isso? Não, a gente vai fazer uma conta que as pessoas podem ver, e daí vai ter votação, movimentação, tem um cara aqui, né? Vamos fazer uma conta conjunta, né? Um cara aqui de 100 pessoas espalhadas pelo... Cara, até imaginar isso e com essas premissas de blockchain, com essa tecnologia, a gente consegue, e isso basicamente combinado, né, com essa mentalidade mais digital, né, um catalisador ali que, putz, vai explodir de inovação, né? Já está explodindo, né? Com certeza, e as aplicabilidades são infinitas. Basicamente, você pode tokenizar qualquer ativo ou não físico. Por exemplo, sei lá, a gente vê muito projeto que está surgindo agora de tokenização de crédito de carbono. Sabe? Você pode tokenizar crédito de energia solar. Já vi exemplos de projetos que tokenizavam colheitas. Então, por exemplo, sei lá, tem um cara lá que ele tem um terreno e precisa de viabilidade financeira para plantar. O cara é especialista em plantar uva. Aí o cara vai falar, olha, eu preciso de tanto. Aí se cria uma coletividade ali, pessoas investem dinheiro de verdade, né? De verdade, não que dinheiro Web3 não seja de verdade, mas dinheiro fiduciário. Envolve ali dinheiro fiduciário, é gerado um token, esse token é emitido, o dinheiro vai pro cara, as pessoas o cara vai plantar ali e o que der de rendimento, tipo, ele vai tirar o dele, o resto vai de quem tem o token. Ou seja, todo mundo ganha, é uma forma de viabilizar as coisas de uma forma mais fácil, né? De emprestar dinheiro, tipo, cara, tipo, qualquer tipo de movimentação financeira, né? Venture Capital, por exemplo, agora tá, cara, a Alma DAO é uma de pessoas que entendem muito do mercado financeiro e muito de empreendedorismo. Os caras juntaram e falaram assim, cara, vamos criar uma Venture Capital aqui dentro da Web3. E eles estão com um tesouro e eles investem em projetos Web3 que vão dar retorno para eles, acelerar o ecossistema e todo mundo ganha. Perfeito, né? Num ambiente bem mais, tipo, brutalmente mais transparente, né? E democrático também. Sim. Muito mais democrático. E habilita também para inovação, né? Um exemplo legal que eu vi de tokenização, assim, um exemplo não, uma ideia, que é básico, assim, mas aí você começa a enxergar o quanto de inovação que a gente vai ver que a gente nem pensa agora, porque a gente é tão viciado a não ser dono daquilo que a gente gera de valor, né? Por exemplo, uma reserva de hotel. Quando você reserva hotel, basicamente é um registro lá no banco de dados do hotel e tá lá, né? Embora você tenha feito o registro, essa reserva, você não consegue manipular essa informação. Basicamente está lá e vai ficar lá. Quando a gente tokeniza isso e você tem a posse daquela, você fez a reserva, você pagou e aquilo ali é seu, né? Você fez uma reserva, aquele asset, e agora ele existe de fato, né? E você consegue, sei lá, movimentar. Tranquilamente vai ter, digamos lá que você fez uma reserva, sei lá, para o mês que vem, lá para
um resort e tal. Mas você tem uma flexibilidade ok de horário. Assim, né? E você fez a reserva, tá lá e, sei lá, tem algum site lá que lista todas as reservas. E alguém que, tipo, cara, tentei reservar pro mês que vem e não, putz, lotou. E a pessoa ela pode ir lá e oferecer uma oferta na tua reserva. Né? Ela fala, putz, eu compro a sua reserva por 10, 20% a mais do que você pagou. E aí você pode olhar e falar, cara, beleza, eu vou sei lá, daqui 3 meses pra frente, tá ok, mas eu vou vender pra você e a reserva vai lá pra outra pessoa. Então, olha que como é louco, né? Você poder pensar que quando o valor, os assets, eles vão para blockchain e são tokenizados e você tem posse dele e você consegue... Isso destrava um monte de inovação que pode acontecer, né? Não, cara, com certeza, é fantástico. Não conheci esse case, achei, pô, incrível. Vou citar um outro case que eu vi recentemente, que inclusive tem uma brasileira que está lá, trabalhando para essa empresa, que eles tokenizaram real estate. Então, eles compram apartamentos, você consegue comprar basicamente... Eles têm um protocolo, você compra coletivamente um apartamento, aquele apartamento você ganha a porcentagem em token do que você comprou e é gerado um NFT daquele apartamento. E aí, todo mundo fala assim, cara, vamos alugar esse apartamento. A pessoa que alugar, ela vai ser detentora do NFT, que é o NFT de moradia. Então, tipo, se você tem aquele NFT, você pode morar lá dentro até um período, se você estiver alugando, obviamente, até o período que você estiver pagando. Não tem contrato, não tem nada, você vai pagando e você é dono. Aí vamos supor que, pô, alguém dali fala, cara, eu queria morar nesse apartamento, eu queria comprar pra mim. Ele oferta ali, faz uma oferta pro resto dos tokens, ele compra 100% dos tokens, fala com a pessoa, olha, então, né, eu comprei aqui, o NFT vai para a mão dele, né, porque ele tem 100% dos tokens, e ele, tipo, tem um ativo 100% dele, tokenizado, e com um NFT que é como se fosse uma prova de propriedade, além dos tokens, né. O token seria a parte de valorização, de valor, né, o valor intrínseco do apartamento, e o NFT é como se fosse o seu recibo de dono, né, o seu... A tua permissão de uso. Isso. Exatamente. Cara, incrível. Então, nunca foi tão fácil. Tá bom que a gente no mercado tradicional tem fundo imobiliário? Tem. Pô, beleza, você ganha lá seus dividendos e tudo mais. Mas, cara, se você vender, você tem que pagar imposto. E cara, o governo pode se intrometer no meio, mudar a legislação, igual aconteceu recentemente com o ativo, que ele estava distribuindo valor acima, entre aspas, acima do que o governo falava que podia, sabe? Então a gente fica refém a presidente, sei lá, entra um cara lá com a visão, sei lá, fechada sobre as coisas e quer tributar tudo, aí daqui a pouco rola tributação de dividendos. E aí, cara, pela blockchain não é que é contra a lei, é só você sendo dono do que, cara, você comprou, sabe? O governo nenhum vai chegar pra você e falar que pode ser daquela forma. Então isso é muito poderoso, cara. E você tendo a certeza que, né, se você for inovar em cima, criar alguma coisa em cima, você está criando em cima de uma estrutura que você sabe que, igual você falou, não vai ter uma mudança arbitrária de alguém, né? Isso é muito poderoso, né? É tipo, quando você vai lá e cria uma aplicação para transacionar com NFT, por exemplo, o NFT lá de imóveis, você sabe que ninguém vai lá e vai da noite pro dia mudar o padrão, ou tipo, não, agora não pode mais. Tal. Não, você está criando em um ambiente neutro, né? Um ambiente descentralizado. E é isso que gera tanta inovação, né? A gente viu isso na internet, né? Nos protocolos abertos, né? O Gmail criou o Google, né? O Gmail criou uma aplicação em cima do SMTP porque ele sabe que não vai mudar, né? Agora, quem criou em cima do Facebook, por exemplo, né, o Zynga, a plataforma de jogos e várias outras aplicações que criaram modelos de negócio em cima de plataformas fechadas, tiveram vários problemas com mudanças de API, porque da noite pro dia, cara, não faz mais sentido eu abrir meus dados para você e né, esse valor que você está extraindo aqui, cara, eu vou criar o meu e eu vou extrair para mim e azar de seu, assim, sabe? Então, esse jogo de incentivos, ele é muito interessante. Sim. Você falou um negócio interessante, né? A gente fala muito de não ser refém de governo, mas, cara, a maioria das pessoas é refém de plataforma. Sei lá, tem o Facebook, o Instagram,
as pessoas acabam sendo refém, e para onde a plataforma fala, tem que seguir, sabe? Se vocês botarem alguma regra nova, cara, qualquer coisa vai ter que seguir para usar aquela plataforma. E o lance da descentralização, que às vezes as pessoas não entendem, que eu acho que é muito técnico, mas tentando explicar assim, de uma forma muito básica, depois que você escreve o contrato, ele é autônomo. Então, ele tem regras pré-definidas que as coisas acontecem ali dentro. Tudo que está na blockchain, ela é imutável. Então, uma vez que você escreveu um contrato, não é, sei lá, um aplicativo que você vai... não, agora eu quero que o fundo seja azul. Não, o contrato é imutável, ele está lá, você só consegue, entre aspas, modificar o que você escreveu no contrato para ser modificável. Vou dar um exemplo. Tem um NFT, um contrato de NFT. Aí eu boto lá que eu quero que o mint, né, você comprar o NFT esteja ativo. Se por algum motivo eu quero mudar aquele dado e falar, olha, vou fechar aqui a compra dos NFTs, só vai abrir daqui a uma semana, porque eu vou lá, sou owner daquele contrato. Mas geralmente contratos mais robustos, para ser 100% descentralizado, os engenheiros colocam uma função chamada Revoke Owner. Ou seja, você clicou nele, você tirou aquilo da sua mão e ele é 100% automatizado e centralizado. Ninguém pode mudar mais nada nele, porque ninguém tem poder sobre ele mais. Nem quem criou. Exato, nem quem criou. Então um contrato desse, por exemplo, de real estate, o cara comprou, ganhou NFT, tem os tokens e tudo mais, cara, os caras vão lá, tira o ownership na mão deles e o contrato é 100% autônomo. Sabe? Então, cara, é realmente descentralizado. Mas, cara, bem interessante esses cases. Eu acho que dá uma clareada boa, assim, né, em quem talvez não é tão inserido. Mas eu vejo acho que uns pontos interessantes de discutir e que eu vejo bastante o pessoal tendo dúvida como que uma organização descentralizada ela consegue criar um produto, ter agilidade para crescer rápido, se comparado com uma startup, por exemplo, que você precisa, né, imagina cada funcionalidade, cada recurso, se tiver que ter uma votação, vamos fazer o botão aqui ou aqui? Vai lá, abre uma votação e tal. Acho que o pessoal tem muito essa visão assim, tipo, de democracia perfeita, direta, e que cada micro decisão vai ser feito coletivamente, e se não tiver o consenso, daí não faz e tal. E eu acho que não é bem assim, né? O pessoal acho que meio que confunde, assim. Como que se enxerga isso, assim? Eu acho que, assim, a gente ainda não tem cases o suficiente para poder comparar com o mercado tradicional, né? Porque a gente tem empresas com mais de 100 anos, até aqui no Brasil mesmo, que estão listadas na bolsa e tudo mais, e a gente tem, sei lá, talvez DAOs com 2 anos. Então eu acho que aos poucos essas DAOs, essas empresas, chamar assim, elas vão achando o caminho de como elas vão operar, né? Porque talvez se abrir uma votação por cada botão que for trocar, não seja o ideal, mas eu imagino que quanto mais o seu grau for maior, talvez você tenha mais poder de fala. Então, por exemplo, eu sou desenvolvedor, eu entrei lá fazendo projeto e tal, daqui a pouco eu me tornei como se fosse um CTO, ou seja, eu sou o cara que é conselheiro de tecnologia. Talvez nem tudo precise passar por votação, sabe? Nem tudo precisa ser democraticamente eleito ali as coisas, né? Às vezes, poxa, a gente precisa dessa funcionalidade. O botão é assim, assado. Cara, faz assim porque assim dá certo. E tudo bem. Talvez seja só para coisas assim mais específicas ou talvez coisas que vão abalar a estrutura. Porque o maior desafio, eu imagino, de uma DAO, de uma empresa dessa, é manter a comunidade. Porque a Web3, ela é feita, a base dela é a comunidade. Então, se você não acreditar mais naquele projeto, provavelmente você vai vender seus tokens. E aquilo vai gerar um burburinho, as pessoas, sei lá, outras pessoas podem não acreditar mais no projeto e a coisa morre, né? Porque não vai ter mais mão de obra, não vai ter mais comunidade ali fazendo a coisa funcionar, né? Diferente de uma startup. Por isso que eu acho que talvez uma DAO, quando bem estruturada, ela tem uma vida mais longa do que uma startup. Porque a startup, a gente viu agora o crash das startups, né? Que é basicamente toda venture capture desde 2018 vem injetando dinheiro
cara, nervoso em todos os unicórnios. Se o cara falasse assim, cara, tem uma ideia que automatiza a venda de churros, toma 1 milhão, sabe? E agora sim, agora todo o mercado vai ser drivado a resultado, porque é como ficar injetando dinheiro, injetando dinheiro. E a gente está vendo ondas de demissão, a gente está vendo startups quebrando, diminuindo toda a operação, né? Então, eu acho que até dentro de uma DAO, assim, mais no modelo de empresa, talvez ela tenha que ter até um pouco mais de cuidado em como ela gerencia o dinheiro dela e como a comunidade que vê isso, né? Cara, ninguém quer ver aquilo que você está investindo o seu tempo e dinheiro quebrar, né? Então, Até o porque você é pessoal dono vai... daquilo também. Exato. Assim, tem problemas como qualquer mercado, né? Hoje em DAOs, por exemplo, a gente tem um golpe muito famoso que é o flash loan, que eles falam. Que é o quê? O cara configura um bot, basicamente. Ele gera uma proposta de tirar todo o dinheiro do tesouro e mandar para uma carteira. Ele compra token de governança das pessoas. Isso é tipo em segundos, porque é um bot que faz. Ele executa aquela operação, tira todo o dinheiro e tipo some do mapa, né? São coisas que tecnicamente os protocolos de DAO já estão resolvendo, tipo com tempo de execução, de também ter, além do voto, você tem que ter uma porcentagem de pessoas clicando no executar da coisa, tipo um tanto de carteiras. Então, assim, não é perfeito, né? Assim como nenhum mercado. Mas eu acho que aos poucos a gente vai vendo cases de sucesso, porque é muito novo, né? Sim. A diferença principal é que você tem um ambiente muito mais propício, né, para inovação. Então você vai ver dezenas de experimentos acontecendo paralelamente que não eram possível acontecer nas estruturas passadas, né? Você não tinha essa flexibilidade para testar novos modelos de governança, porque era engessado, baseado em contratos, né, jurídicos e tal, não era nada nativo digital. Assim. Então dá essa possibilidade de a gente testar vários modelos de governança, né? E o que eu acredito que a gente vai ver mais forte assim, basicamente uma combinação mesmo, né? De você ter uma estrutura mais lenta e robusta, que é a parte mais de contratos e aquele código que está na blockchain, as regras imutáveis, tal que a gente falou. E uma camada mais ágil acima, descentralizada em squads mesmo, em equipes, com lideranças, com hierarquia, uma hierarquia muito mais fluida e muito mais orgânica, mais com hierarquias, né, com o cara que, putz, esse cara é o líder desse projeto, esse cara é o líder desse projeto, e cada uma desses squads tendo, né, a sua microgovernança, gerando inovação que vai aos poucos sendo incorporado pela essa estrutura principal em forma de código para gerar aquela estrutura que, tipo, embora essas estruturas mais ágeis possam não dar certo, ser um teste e tal, a estrutura principal ela vai estar funcionando, né? Mais ou menos naquela analogia que você deu de cidade mesmo, né? Então, você tem ali a Constituição, aquilo ali que não muda, que é mais difícil, mas você tem sandbox, você tem estruturas em cima que são muito mais ágeis, que estão testando coisas e aos poucos vai sendo incorporado. E aí, se essa estrutura precisar mudar também de alguma forma, que não é para sempre, que aquilo ali jura, e aí entra toda a governança para fazer essas alterações. Mas a gente vai ver muita inovação, a gente vai ver muitas ferramentas para ajudar isso, né? Cara, e processos, né? Perfeito. Eu acho assim que diferente do que algumas pessoas acham, que talvez as pessoas achem que a Web3 vai substituir e tudo mais, eu acredito que vai ser um merge entre a Web3 e a Web3. Porque quando a gente para estudar a Web3, ela é uma camada muito pequena, sabe? Muito pequena, assim, contrato, claro que dá, assim, possibilidades infinitas, mas é contrato, governança, com isso você pode ter voto, você pode ter ownership com NFT, você pode ter tokenização de qualquer coisa, mas todo o grosso ali ainda é Web 2, sabe? Sei lá, a gente não vai reinventar o Scrum para Web 3, porque o Scrum já é utilizado para gestão de projeto há muitos anos, sabe? Kanban, sei lá, o site não vai deixar de ser HTML, JavaScript que vai rodar ali no teu navegador, o teu navegador não vai ser diferente e tal. Então eu acho que vai ser realmente esse merge, inclusive de negócio.
Eu acredito que empresas Web 2... Eu acredito que em algum momento todo mundo vai estar com uma camada Web 2 Web 3 sem perceber. Tipo, Sim. quando você criar uma conta no site, o site já vai criar uma carteira para você, já vai mandar o seed phrase pro seu e-mail, e aí você já vai ter token ali. Pela Web 2 você transaciona esse token, só que pela camada Web 3 que tu nem sabe que existe. Igual cartão de crédito, sabe? Tipo, a gente que é mais nerd, mais geek, gosta dessas coisas, a gente quer saber como funciona por baixo dos panos. Mas o cara que tem um cartão de crédito, ou a senhora lá que tem um cartão de crédito, cara, ela botou na máquina, digitou a senha, foi, não sabe que existe gate de pagamento, que existe todo um back-end, que, poxa, cara, ninguém sabe da existência dessas coisas. Eu acho que esse vai ser o momento chave, assim, quando vai rolar esse merge, ninguém vai falar, nossa, isso é Web 3. Não, cara, não vai ser Web 3. Normal, uma aplicação, ou uma empresa. Perfeito. Não, com certeza. Eu tenho plena consciência que né, a internet ela é muito nova ainda, né? Ela tem a internet comercial, digamos assim. Sei lá, Brasil 2000 para frente, assim, né? Mas se a gente forçar um pouquinho mais ali, sei lá, 95 para frente já estava começando a ter os primeiros. E a Web 2 ela nossa, ela é uma revolução, assim, né? Ela é muito positiva, assim, né? Eu vejo que tem as falhas, tem a questão de, né, do monopólio de algumas empresas, de você não ter a interoperabilidade, né, que a OB3 oferece, mas pô, incluiu muita gente e deu voz para muita gente, né, voz política mesmo, né, você conseguia criar um canal de graça e sair falando e atingir milhões de pessoas. Esse é um negócio extremamente revolucionário, né, que como que você ia ter voz antes, né, como que você fazia parte de um jornal, né? Não, me dá aqui, por 10 minutos eu vou falar no Jornal Nacional. Ou sendo uma revista de alto alcance. É inviável, né? A internet e as redes sociais, né, elas deram essa escala e muita gente conseguiu muitos benefícios disso. Mas tanto a Web 1 quanto a Web 2, essa pequena janela, quando a gente, sei lá, pegar numa janela de 100 anos e a gente olhar essa pequena janela e os nossos netos olharem, cara, que louco foi essa época que vocês não eram dono daquilo que vocês produziam. Como assim, né? Se criava e daí não eram donos. Tipo, a falta de propriedade, né, do direito à propriedade digital vai ser um negócio que, tipo, nossa, bizarro, assim. E hoje muita gente é meio cético ainda, assim, mas é tão óbvio que tudo que você produzir, né, da mesma forma que você falou, né, o cara lá vai subir uma foto no Instagram e já vai estar na blockchain, ele nem vai saber, mas vai ser dele, porque ele tem o seed phrase, ele tem a senha dele, né, a chave privada, e ele vai conseguir sair do Instagram e usar a mesma foto que ele subiu lá na OpenSea, vender e outras, né, vai ter essa interoperabilidade que vai ser natural, assim, né. Então, Nativo, assim. Nativo, exato. Então a gente com certeza está indo para esse caminho. Inclusive você também tem poder de fazer suas próprias aplicações, sei lá. Você tem suas fotos lá. Se você está na blockchain, cara, pô, tu vai lá e cria lá, sei lá, teu álbum de fotos consumindo a blockchain, suas fotos são suas. Se você quiser, sei lá, fazer qualquer coisa, apagar também tem como blockchain. Você tem como dar burn naquilo e apagar, ou, sei lá, reescrever o contrato, no caso, se foi você que fez, e você deixou essa funcionalidade de, sei lá, tirar a URL que imprime as suas fotos. Eu acho que vai ser muito por esse caminho. Por mais que a blockchain ela seja centralizada, autônoma e ali, depois que está lá, é aquilo, cara, provavelmente as empresas vão criar meios de também você ter poder sobre aquilo, senão, só uma foto sua nunca mais sairia dali, né? Então vai ter meios de você meio que, muito entre aspas, deletar aquilo ou queimar aquilo numa carteira e tudo mais. Que aí é quando a Web 2 e a Web 3 fez aquele merge ali, você é dono de tudo que produz, né? Seja post do blog, seja fotografia, vídeo pro YouTube. Porque as pessoas não se dão conta, né? Que se o Google resolver matar o YouTube, eu sei que é muito difícil isso acontecer, mas, cara, todo o teu conteúdo que tá ali salvo, já era. Sim, não é tão... Matar o YouTube é bem difícil, mas matar alguns canais acontece. Acontece. Tu falou um negócio lá que, pô, os caras não gostaram, os caras vão te derrubar, você vai tomar strike, sabe, na Web3 é um pouco mais difícil. Tô dizendo que é perfeito, né? Igual você falou, a Web 2 ela trouxe uma democratização forte.
Porque se você tinha propriedade sobre algo, você podia gravar um vídeo, você podia criar um post num blog, um blog seu, teve o boom dos blogs, né? Trouxe, cara, se você tinha tua arte também, você podia colocar lá num blog, seja de piada, seja de qualquer coisa, música. Sim. A Web3 ela vai vir para plugar nisso aí e falar, cara, sabe, independente da plataforma, aquilo ali vai ser seu. Não, perfeito. A Web 2 ela conseguiu, né, democratizar isso e de uma forma que essa é uma opinião que eu tenho assim, que é meio contra intuitivo, assim, já não é muito comum as pessoas terem essa opinião, mas eu vi algumas pessoas só que concordam com isso, mas geralmente não é visto com bons olhos, que é a parte dos dados, assim. Eu sei que tem, tem a questão de privacidade que é bem ruim, tipo, cara, vigilância e tal, é uma caixa preta, isso é bem ruim, na verdade, você não sabe quais dados estão sendo usados pelos algoritmos, tem o negócio de ouvir, você não sabe se é teoria de conspiração não, mas sim, independente, é muito dado e você... existe um desequilíbrio e uma caixa preta assim, que você não tem acesso. Mas, por outro lado, isso é extremamente positivo porque muita gente que não tem dinheiro, né? Tem muita gente que dá a ideia, tira os dados e coloca uma mensalidade lá de $10 lá para usar, corta o modelo de negócio baseado em anúncios, você pega dados porque o modelo de negócio é baseado em anúncios, né? Ela precisa dos seus dados para fazer anúncios segmentados para você. Tira tudo isso e coloca lá uma mensalidade e tal. Só que, cara, tem muita gente que não conseguiria pagar $10 por mês. Então, o que essas ferramentas proporcionaram é a possibilidade dessa parcela de pessoas que geralmente foi mais excluída conseguir monetizar os seus dados, que para ela é de graça. Todo mundo tem dados. Então, você tem acesso as plataformas mais poderosas do mundo hoje, né? Tipo Google Drive, né? Todas as ferramentas do Google Maps e, né, tudo que a gente está acostumado a usar, o próprio buscador, rede social, né? Que você consegue vender coisas, Instagram, WhatsApp, tudo isso que a gente está acostumado, simplesmente dando seus dados em troca, que não é uma moeda financeira, né? Algo que todo mundo tá. Então isso... Cara, isso é muito poderoso, embora tenha os seus problemas, mas, cara, se colocar na balança e trocar o modelo de negócio para uma mensalidade, você excluiria muita gente que não poderia usar essa ferramenta. Então, eu acho que é extremamente positivo, assim. E, cara, a gente encaminhando aqui pro final, eu acho que muita gente tem interesse em começar a estudar. Desenvolvedores que hoje trabalham em Web 2 querem migrar para Web 3. Qual que é uma boa estratégia aí para esse pessoal começar a botar o pé, molhar o pé, sentir e migrar? Como que você acha que é uma boa estratégia? Cara, eu acho que pelo menos comigo foi assim, eu só entendi quando funcionava quando eu fiz alguma coisa dentro da Web3. Então, meu primeiro contrato foi basicamente um dado que eu escrevi, um texto, e eu recuperava esse texto pela minha carteira. Então, assim, isso qualquer tutorial na internet você vai encontrar no YouTube e tal. Vou deixar dois que são legais, você pode linkar depois, que é o Build Space, que é em inglês, mas eles têm de N plataformas de blockchain e N formas de você aprender lá dentro, desde o mais básico até o mais avançado. E brasileiro tem o Web3 Dev, que tem uma comunidade no Discord também, o pessoal lá é bem ativo, é bem tranquilo de você chegar falando, olha, quero tal. E, cara, coloca a mão na massa, escreve um contrato, é de graça. Existe a Testnet, que é tipo, basicamente você pega dinheiro lá de graça, dinheiro fake deles, né, que é da Testnet, você deploy um contrato e você interage com ele para ver como é que funciona. Usando, por exemplo, Remix, que é uma plataforma que você escreve contrato e deploy lá pra você sentir como é que é. Uhum. Cara, coloca a mão na massa, segue a galera, tipo, LinkedIn tem muita gente falando sobre, YouTube tem muita gente falando sobre. Apesar de eu não usar nenhuma rede social, tipo, fora o LinkedIn, mas Twitter também tem muita gente que... Twitter tem muita gente. Uhum. Muita gente, assim, Twitter virou o hub de Web3. Engraçado que o LinkedIn agora tá se tornando um hub de Web3, que muita gente lá também é legal. E, cara, assim, seja um builder, sabe? Construa alguma coisa mesmo que não tenha aquele apelo financeiro. Mas pra você entender como é que funciona, fazer parte da comunidade
e ajudar, às vezes, a co-criar, né, esse universo novo que está surgindo da Web3. Perfeito. Eu acho que tem alguns pré-requisitos, tipo, inglês, eu acho que é meio que obrigatório, assim. Você pode, vai encontrar algumas coisas em português e tal, mas o grosso, eu acho que se você trabalha com tecnologia, mesmo antes do Web3 já era meio que um requisito, né? Se você quer realmente né, aprender e tal, acessar os melhores conteúdos, você vai ter que ler inglês, pelo menos, né? Sim. Isso é bem importante. E eu acho que tem muito, acho não, né? Tem muito espaço para não programadores também. Tem uma demanda gigante para pessoas de comunicação, para pessoas de gestão, de criatividade, né? Com soft skills bem... com boas, né, soft skills, que consigam, né, community management, para você fazer gestão, para você produzir, fazer tradução, ou para você criar conteúdo, artigos, documentar, liderar reuniões, organizar... Enfim, tem uma infinidade de demandas por esse tipo de profissional, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, esse é o universo aí de cripto e criptografia e código. Não, isso aí não sei programar, nem vou entrar nisso. Mas muito pelo contrário, né? O Web3 é muito focado em comunidade. Então, sim, você tem a parcela ali que vai desenvolver os contratos e tal, que precisa desse background de programação importante. Mas toda a parte de gestão de comunidade e de usar essas plataformas e de comunicar isso demanda skills que geralmente os programadores não têm, né? Então, se complementa muito bem e se você tem esse interesse, vale a pena passar por esse aprendizado, botar a mão na massa também. Às vezes, eu tenho um background de programação, mas fazia tempo que eu não programava. Eu fui lá, programei uns contratos também para virar a chave. Só quando você realmente minta um NFT e você troca e transfere para alguém, você faz esse básico assim, que entende, e daí você já consegue se integrar melhor nas DAOs e tal. Então, para quem não é programador, tem muita demanda e às vezes pagando até alguns salários, né, não é salário, né, prêmios, token de governança, o NFT, com certeza. Cara, eu acabei puxando a sardinha mais pro lado do mesmo, porque é minha área, mas assim, qualquer área, literalmente qualquer área consegue se beneficiar da Web3. Essa semana eu entrei num canal que uma doutora, ela é médica, ela criou um canal no Discord para fomentar o Web3 dentro do meio de saúde. Putz, sensacional. Cara, é fantástico. Cara, ela sabe como fazer isso ainda? Não sabe. Mas tem dentista, ortopedista, tem cardiologista, tem N tipos de médico lá dentro, trocando experiência profissional, que eu acho que todo mundo cresce com aquilo, e pensando como é que a gente pode usar o Web3 para ajudar a saúde, para trazer benefícios para o meio da saúde. Então, assim, cara, você seja o que for, cara, o que fosse, qualquer mercado que você tiver, você consegue contribuir, ser um builder, né? Ajudar a construir isso aí. O Web3 é uma inovação transversal na economia que vai impactar todas as indústrias, né? Assim como a internet impactou todas as indústrias em certo nível. Então, pessoas que são especialistas em determinadas indústrias, se atuarem na interseção dessa indústria com Web3 e tecnologia digital como um todo, nossa, vão se destacar violentamente, assim, né? Porque é difícil encontrar esses profissionais, é muito difícil. Geralmente o cara foca muito naquela especialidade e perde, né, a parte da tecnologia, mas nesse século, e quem conseguir se posicionar, eu conheço alguns advogados que se posicionaram bem nessa interseção, o médico, igual você falou, daí agora tem artistas que também, nossa, não tinham nenhuma habilidade, conhecimento com tecnologia, que agora a NFT meio que obrigou a pessoa a ir lá e mexer e tá se posicionando bem. Então, cara, é um espaço bem democrático, bem sedento por talentos de todas as áreas. Com certeza. Maravilha, Cleison. Pra gente finalizar, quais são os cuidados que a gente tem que tomar aí, entrando
nesse ambiente de inovação da Web3? Cara, assim como todo mercado emergente, tem muita gente pilantra, muito projeto falho, muita gente querendo só ganhar dinheiro. Então, assim, estuda muito bem sobre o projeto, vê o que ele realmente quer entregar, o que ele já entregou, seja um NFT ou seja um projeto um pouco mais bem estruturado com, sei lá, com algum cunho também físico, né? Sei lá, seja vendendo um imóvel, tokenizando alguma coisa. Porque assim como ele é descentralizado, ele não tem nenhum tipo de órgão olhando ali, vigiando e regulamentando as coisas, a pessoa do projeto pode ir embora com todo o dinheiro, ou tudo que ele ganhou ali ir embora e sumir e você nunca mais saber da pessoa. Então, assim, vê se a pessoa que tá lá no projeto tá colocando a cara real, se ela tem lastro real na real, tipo, o Twitter é dela ou o LinkedIn é dela. Prefira LinkedIn por ser uma rede mais profissional, ver onde ela já trabalhou, ver quais são as conexões, né? Não, assim, não é para não confiar em pessoa que não coloca a cara, porque tem vários projetos de NFT que o cara coloca só uma cara de um boneco e Pseudônimo. um nick e tal, Mas assim, entra pequeno, seja em cripto ou NFT ou qualquer projeto. Cara, eventualmente você vai acabar perdendo dinheiro, porque é muito volátil. Todo mundo que entrou, nem todo mundo ganhou, ou vai ganhar daqui a algum tempo, ou tá perdendo agora e depois ganha, assim como qualquer mercado que tem volatilidade. Assim, não se jogue no risco da ruína, né? Não é porque é volátil, vou botar todo o meu dinheiro ali que depois vou ficar milionário. Não, é pequeno. É a dica que eu dou para qualquer pessoa que vai entrar no mercado tradicional de ação. Cara, entra com R$100, cria uma conta na Binance ou, sei lá, qualquer outra corretora. Bota R$100, assim, R$100. Você tá disposto a perder R$100? Se ela chegar a zero? Ah, pô, sim. Ou você pode duplicar R$100. Ou, sei lá, pelo menos não vejo tanto ganho financeiro, só financeiro. Acho que o aprendizado é muito gostoso também. Você entender como funciona, né? Então, pô, bota R$100 lá, compra uma cripto, minta o NFT de graça mesmo, ou que seja baratinho. E entra nesse mundo, assim, né? Dando pequenos passos, que é bem gostoso aprender. Uhum. Eu acho que é perfeito, é isso mesmo. Eu complementaria, cuidaria com o YouTube. YouTube tem muito, YouTube, Discord e tal, tem muito scam. Então, às vezes tem lá uns vídeos ao vivo, lá tem o pessoal faz uns esquemas lá. E qualquer coisa que esteja prometendo coisas de graça, ou prêmios exorbitantes, ou retornos exorbitantes, que peça você conectar a tua carteira, ou fazer uma transferência, qualquer coisa nessa linha, liga o sinal de alerta, assim, não faça, não vá tentando, né, não caia nesses esquemas de ficar rico rápido. A gente está muito no começo, né? Quem está entrando agora vai, né? We are gonna make it. Todo mundo vai se dar bem. E invista em educação, em teste, em experimentação, em encontrar projetos sérios que você ganhe trabalhando. Putz, isso é muito importante. Ganhar cripto trabalhando é muito importante, né? Porque você não está colocando o teu dinheiro, você está colocando ali o teu esforço, você está aprendendo, você está ganhando 2 vezes. Então isso é bem legal. E não caia nesses scams, nunca passe sua chave privada para ninguém que te pedir. Isso é básico do básico, mas é importante. Então, acho que é isso. Temos o podcast. Temos um podcast, cara, muito obrigado pela participação, foi rico de insights aí, nada melhor como alguém que está ali imerso e está full time trabalhando e ajudando a construir, né, essa indústria que é tão nova. Obrigado pela disponibilidade aí e é isso aí, cara. Eu que agradeço o convite. E se chamar de novo eu venho, tamo aí. Maravilha. Valeu, cara. Valeu, cara. Abraço.